Olá pessoal, meu nome é Giovana e hoje eu vou apresentar os meus resultados da prática de Redocking e Docking como avaliação final da disciplina de modelagem 3D de biomacromoléculas. Bom, inicialmente o Redocking utilizando Vina. Essa é a estrutura 3D, né, o PDB da proteína que eu escolhi. Por que eu escolhi essa estrutura, que tem como código 3A1C, que é uma hidrolase, né, e é do organismo Archaeoglobus fulgidus, né, que seria então uma estrutura cristalizada da COP-A, que é uma transportadora, uma TPase, né, transportadora de cobre. E por que eu escolhi essa estrutura? Primeiramente, pelo número de missings de todas as estruturas que eu tive acesso, que eram opções, foi a que menos teve missing. E em segundo lugar, porque ela tinha ligantes. Então, para a prática, a gente precisava de uma estrutura que tinha ligante. Nesse caso, o ligante é o ACP, né? Além de uma molécula de magnésio, que é um cofator importante para essa proteína. Mas o ligante principal é o ACP. E essa estrutura, ela apresenta duas cadeias, A e B. Aqui no Swiss Model, a gente observa, então, algumas características dessa estrutura, como aqui ela é uma homodímero, né? Ela tem duas cadeias iguais, cadeia A e cadeia B. E aqui a estrutura em si, aqui a cadeia A e a cadeia B. Utilizando Quimera, né, nós podemos abrir essa estrutura e visualizar algumas propriedades. Aqui os ligantes, né, ou melhor, o ligante ACP, na cadeia A e na cadeia B no Quimera, e aqui esse ligante no Pymol. E aí, como primeiro passo, a gente teve que montar o grid, né, que seria essa caixa, com o nosso ligante centralizado, e essas coordenadas foram então salvadas para as próximas etapas. Então, depois que a gente usou o programa PDB2PQR, a gente protonou, né, essa estrutura PDB, e depois a gente abriu ela no Pymol para visualizar os resíduos ácidos, né, como por exemplo a histidina. Então aqui dois exemplos da histidina protonada, aqui duplamente protonada e aqui protonada somente em um local. É importante dizer que a gente utilizou o campo de força Amber, o programa PDB2PQR, e o pH7, que foi baseado no artigo de referência lá no PDB. Nós também utilizamos o OpenBabel como programa para adicionar os hidrogênios no pH certo, no caso pH7, e converter essa estrutura. Então, após a gente utilizar o Autodoc Tools, né, fazer todos os passos de configurações gerais, né, para nossa estrutura, nós fizemos o arquivo txt-conf, né, com as informações e as coordenadas do grid, e então nós utilizamos o Vina no prompt de comando, em que ele nos mostra os valores de RMSD. No entanto, na parte de trazer o OpenBabel para esse comando, ele apresentou erro. Eu tentei várias vezes e apresenta essa mensagem que o OBRMS não é reconhecido como um comando interno, né? Eu até pesquisei na internet para ver se era o Windows, se tinha outro comando, não consegui encontrar. Então ele não conseguiu mostrar o valor de RMSD a partir do OpenBabel, somente esses valores com base no Vina. Bom, para a prática de docking, então, foi proposto que nós pesquisássemos 3 tipos de ligantes: o Tilenol, a cloroquina e a dipirona, que são demonstrados aqui as estruturas
deles. Eu fiz a busca no Drug Bank, né? Fiz o download da estrutura PDB. E então eu segui com a prática. Esse aqui é o receptor, então, no PyMol, com o ligante original. E a seguir eu vou mostrar as etapas seguintes de utilização, né, desses ligantes com o nosso receptor. Então, aqui nós podemos observar o nosso ligante. Vou tirar aqui o nosso ligante original, que é o ACP, para a gente visualizar a dipirona, que nesse caso foi a posição, foi a que mais favoreceu, né, essa interação, já que o RMSD foi menor aqui, foi o único com menos de 2, o menor com um valor menor que 2. A gente fez pelo comando, né, utilizando Vina. E aqui com o nosso ligante, mostrando a interação, né, como eles estão próximos, né, nessa região. Utilizando o comando para mostrar o modo de surface, né, do sítio, né, dessa região de interação, a gente observa que aqui, ó, onde a dipirona se encontra, é um pedacinho para fora, essa região aqui em verde, né? De qualquer forma, grande parte desse ligante está interagindo, está localizado dentro dessa região. Aqui tá o resultado com o ligante da cloroquina, né? Um ligante secundário que a gente está testando. E aí, olhando aqui a interação com a nossa proteína, a gente observa que, novamente, esses dois ligantes, eles se sobrepõem, né, bastante. Aqui em vermelho a gente tem a cloroquina, que é esse ligante que a gente está testando. E em azul a gente tem justamente o ACP, que é o nosso ligante, né? Se eu apertar ele some. E a cloroquina em vermelho. Aqui é que está o magnésio, né? Que é um cofator importante dessa proteína. E em verde nós temos justamente o sítio ativo dessa proteína, baseado nos resíduos encontrados lá no artigo do PDB, né, como já citei. Que esse seria então o sítio, né, região do sítio de ligação. E aqui está a cloroquina. Ela não está totalmente dentro dessa região, mas ela está interagindo. Bom, por fim, o nosso ligante Tilenol, a gente tem aqui ele em azul claro, esse é o Tilenol, na posição número 1, né, das 20 que a gente, né, testou. Essa foi a que favoreceu, porque tem o menor número de RMSD. No entanto, diferentemente dos outros ligandes, ele não ficou nessa posição associado diretamente ao ACP, né, que seria esse nosso ligante original em rosa aqui, ó. Então, ele não tá, ó, ele não se sobrepõe em nenhuma das cadeias. Aqui no caso, a cadeia A. E em verde, nós temos justamente o sítio ativo, o sítio de ligação. E em azul escuro, o sítio que o próprio PyMol ele descreve. Esse ligante ele fica para fora dessa região de ligação, que é essa região de interesse. Então, provavelmente ele não consegue interagir com essas duas regiões, né, das duas cadeias. Na posição 2, ele já entra, só que ali no valor de RMSD ele não foi favorável, apesar de aqui ele tá dentro dessa região. Bom, então para concluir aqui tá o comparativo dos resultados
e observando, né, como eu já citei, o Tilenol foi o que apresentou menor interação com o sítio de ligação e com o ACP, que é o ligante original, enquanto que a dipirona e a cloroquina foram os que tiveram mais resultados mais favoráveis em relação à interação mais próxima nessa região e com o ligante ACP. E aí, comparando, né, esses dois ligantes, acredito que a dipirona foi o que teve o resultado mais favorável, né, de interação, porque foi o que teve uma menor parte, menor região, né, para fora desse sítio, dessa região de interação.